Abra tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primeira Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus. O Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham direito de exigir do povo. Quando o homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela, e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era o costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifício. Mas antes mesmo que a gordura ser tirada da carne queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço da carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar carne cozida por você, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois que você tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu tomarei ela de você à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor, e para o Senhor. E o pecado desses moços era muito grave. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse um menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, e todos os anos fazia uma túnica para ele, e levava quando ia com seu marido oferecer sacrifícios anuais. Então ele abençoava Elcanã e sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a vocês e a Ana, sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa, e o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço do Senhor, o seu Deus. Ele já estava ficando muito velho. Ele ouviu falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Enquanto ele disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor dizer essas coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que tem pecado contra o seu próprio Deus? Mas eles não viram, pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer. E tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então o profeta procurou Eli e lhe deu uma mensagem que Deus, o Senhor, mandou. Eu me revelei ao seu antepassado Arão quando ele e a sua família eram escravos ainda no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para o sacrifício e oferta que eu ordenei que fossem feitos? Eli, porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que meu povo me oferece. Eu, Senhor, Deus de Israel, prometi no passado que sua família e seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai mais continuar a acontecer. Hoje eu estava orando, estava tarde aqui na igreja orando, e Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Eu comecei a ler esse negócio. Deus falou muito comigo nesse texto. A gente daqui a pouco vai um pouquinho mais para frente, no final, a gente vai falar bastante desse trecho que a gente leu. E a primeira coisa que a gente começa vendo aqui que é interessante, é que a palavra começa dizendo: os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. E quando eu li
esse começo desse versículo, isso já começou a falar muito ao meu coração, porque raramente você vê muitas pessoas que fizeram coisas erradas na Bíblia, que pecaram, que foram contra Deus e um monte de coisa do tipo, mas raramente você vê na Bíblia alguém chegando e falando que alguém não presta. Você não vê a Bíblia chegando e escrachando assim, tal pessoa não presta. E esses caras aqui, esses dois homens, a Bíblia começa falando, esses caras não prestam, porque eles não se importam com Deus, o Senhor. E, cara, eu comecei a brisar muito nisso, porque se pudéssemos agora perguntar para Deus se prestamos ou não, o que será que Deus falaria de nós? Assim? Será que prestamos na presença dEle? E esse lance de prestar ou não prestar é muito sério. Porque tudo que esses caras fizeram de errado, eles fizeram, mas em momento algum eles se apartaram da porta da tenda, do serviço sacerdotal, de entrar lá, fazer oferta, julgar o povo e tal. Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente tem noção que estar fora do que Deus quer é estar completamente desviado, fora da igreja, fora de tudo, no mundo, roubando, matando, adulterando, aí eu estou fora. Esses caras aqui nunca saíram de dentro da igreja, mas nunca foram igreja também. Esses caras nunca se afastaram literalmente de Deus, igual outros que pegavam e iam adorar um ídolo, iam adorar alguma coisa, levantavam um altar, faziam qualquer coisa. Não, esses caras nunca fizeram nada disso. Mas embora esses caras nunca tivessem saído, nunca tivessem se apartado da tenda, nós vemos que em todo momento a vida desses caras inteira foi uma vida inútil diante de Deus. E esses caras nunca fizeram o que realmente deveria ter sido feito. E uma coisa que eu quero que fique clara na tua cabeça, é que a gente não precisa estar fora para estar errando. A gente consegue estar sim, errando e errando feio, a ponto do próprio Deus olhar e falar, não presta, estando dentro da igreja. Isso é muito sério, porque a gente tem uma ideiazinha colorida de Deus, hoje em dia, maligna, que eu não sei quem foi o infeliz que inventou isso, que a gente imagina Deus, e é nos ensinado, principalmente para nós que somos jovens, que Deus é aquele vô caduco lá, que é 100% amor, que depende de você, que é seu diário particular, que é seu escravo particular, que é tudo particular, e que quer ter comunhão com você, para que possa realizar o teu desejo, o teu sonho. E a gente aprende um Deus completamente desfigurado do que realmente é o Deus aqui da Bíblia. No evangelho de hoje, a gente não vê ninguém falando de alguém que presta ou não presta. Mas segundo a Bíblia, Deus começa falando, esses caras não prestam. Estão dentro da igreja, mas não presta. Não presta para nada essa raça. E cara, isso começou a me incomodar assim, se Deus pudesse falar de nós. Será que com o que temos feito, e será com o que temos deixado Deus fazer em nós, nós prestamos para alguma coisa diante de Deus ou não? Esse sábado agora nós participamos de uma ação social, a galera do DN. Nós somos convidados a ajudar uma outra igreja, que não tem nada a ver com a gente, não conhecíamos ninguém lá. E nós fomos lá ajudar a fazer ação social, e foi legal, tal. E é muito louco fazer ação social, ficar lá com as crianças lá, e fazer o que a gente faz, entregar comida daqui a pouco na rua, é tudo muito louco fazer isso. Mas, de verdade, o que será que dava segurança para que esses dois caras não tivessem temor a Deus como eles não tinham? E com certeza o que dava segurança para esses caras continuarem fazendo, sem em momento algum parar e falar, o que eu estou fazendo, era eles estarem fazendo. E aí eles se garantiam por ser sacerdote, eles se garantiam pelo cargo que eles tinham, eles se garantiam pelo livre acesso de entrar lá e oferecer, eles se garantiam pelo que eles já eram, mas eles não paravam para ver que eles pararam ali no tempo. Eles foram levantados como juízes, foram levantados como os caras que seriam a próxima geração de Eli, foram separados e foi muito louco e tal, mas eles pararam no tempo. Eles foram chamados para um ministério muito louco, mas eles pararam no chamado, eles pararam no que eles conseguiram um dia, eles pararam em ser sacerdotes, e a partir daquele momento eles começaram a fazer tudo errado. E quando eu comecei a pensar nesse cara, isso começou a explodir muito forte no meu coração. Na Bíblia não fala claramente isso que eu vou dizer, mas é de se imaginar que alguma coisa boa esses caras faziam aqui para compensar. Você vê que eles ainda julgavam tudo errado, que eles ainda pegavam a oferta, não roubavam tudo, roubavam só a melhor parte, mas deixavam uma parte para Deus. Eles foram fazendo conforme o que eles achavam que tinha que ser feito.
E aí Deus vira para esses caras e fala, seus inúteis, vocês não prestam. E sabe qual que é um grande problema de Deus falar que esses caras não prestam? É porque esses caras começaram a usar o sacerdócio como balcão de negócio. Era lícito o sacerdote pegar uma parte do sacrifício para que ele pudesse comer e sobreviver? Era, a própria lei dizia que era. Mas esses caras começaram a fazer do sacerdócio, do que Deus confiou na mão deles, um balcão de negócio. Infelizmente, hoje é o que nós temos visto acontecendo. É o que nós temos visto na situação da igreja, nós negociando para tudo, nós barganhando para tudo, nós usamos, nós nos omitimos, nós não assumimos o nosso posicionamento em Deus. Porque afinal de contas, se assumirmos o nosso posicionamento em Deus, se assumirmos o que somos em Deus para o mundo, talvez possa chocar se não é de acordo com o que o mundo prega que é certo. Esses dias aconteceu algo comigo que, meu Deus, quase que eu desviei, glória a Deus que eu não desviei. A gente estava na feira lá, a gente vai pedir doação de comida lá, a galera do DN vai lá, a gente vai lá pedir. E eu estava na van lá, guardando as coisas lá, guardando a van, estava sentado lá, e eu estava assistindo parte da ministração de 2 semanas atrás aqui. E nessa ministração, no meio da ministração lá, não lembro nem como é que entrou o assunto, mas eu falei sobre essa miséria desse bando de crente indo para Rock in Rio, indo para show, ouvindo música secular e achando que está tudo certo. Oi? Acompanhou essa, né? Okay, acompanhou. E eu falei isso há 2 semanas atrás. E na hora que eu vi esse trecho, que eu fui postar esse trecho, durante 3 segundos eu falei, mano, postar isso aqui vai dar um rolo. E dane-se, velho, não estou aqui para não dar rolo, estou aqui para pregar a verdade. Posta essa desgraça. Quanta gente que se omite a isso? E eu estou te dizendo isso porque isso durante 3 segundos passou no meu coração de falar, não, isso aqui vai dar muito ruim. E até a galera que estava comigo ali na hora, eu parei e falei, prepara para tomar xingo aqui. E a gente tomou uns xingos ali, tomou uns negócios ali, mas não estamos preocupados com isso. E sabe qual que é o grande problema? Eu recebi algumas mensagens, algumas pessoas falando, é isso aí, pastor, tem que pregar a verdade. É isso aí, quando tem que falar a verdade, a gente sabe com o que a gente fala. Meu sangue foi subindo de falar, ô infeliz, eu tenho chamado de verdade, você tem chamado do quê? De palhaço para enganar uma plateia? Quem foi chamado para falar a verdade se não somos nós como igreja? Quem foi chamado para ser igreja se não somos nós como igreja? Só que o negócio é tão podre hoje, que a gente pega o que é mais sério e fala assim, não, isso aí é chamado dele, isso aí é o ministério dele, o meu não. Porque, cara, eu não posso fugir da minha convicção, eu não posso fugir dos meus princípios, eu não posso me omitir ao que Deus foi e é na minha vida. Cara, até quando que a gente vai se preocupar com politicamente correto? Até quando que nós vamos nos preocupar enquanto vamos chocar? Até quando que vamos fazer balcão de negócio? Eu conversei com uma pessoa e falei, posta aí. Uma pessoa que tem uma influência, eu falei, posta aí nas tuas coisas. Uma pessoa que geralmente está andando comigo, a gente tem conversado. A pessoa falou, não, isso é muito forte para mim postar. Mas, estou com você. E sabe, esse é o mundo que a gente vê. É muito forte falar a verdade, velho. Sabe, é o que esses caras faziam. Eles negociavam, eles sabiam ser político, eles tinham um ministério, mas era um ministério que Deus olhava e falava, o teu ministério não presta, porque você não proclama a verdade do meu evangelho, você proclama aquilo que é mais fácil, aquilo que vai ter uma boa aceitação, aquilo que pessoas vão gostar, aquilo que você vai sair bem, mas proclamar a verdade, doendo o que doer, custando o que custar, nós não estamos dispostos. E pior do que proclamar é viver essa verdade, a gente não está disposto. Porque muita gente não quer pouco, infelizmente, mas alguns até pode fazer. Faz, mas será que vive? Será que verdadeiramente nós estamos preocupados em nos enquadrar na palavra e falar, mano, eu tenho que viver a palavra do jeito que a palavra é, eu não posso mais negociar com esse evangelho? Quantos de nós, velho? Quantos de nós que estamos aqui dentro, que está assistindo essa ministração, sei lá por onde você está vendo agora, quantos de nós que estamos há tempos dentro da igreja e nos acomodamos em não conhecer a Deus, e nos acomodamos com a experiência de alguém, e nos acomodamos com a doutrina de alguém, nos acomodamos com o evangelho de alguém, mas o que Deus é real na tua vida? O que Deus tem trabalhado em nós? A gente vê isso muito claro. E de novo,
quarta turma de choque que a gente começa no DN. E a gente dá a mesma provinha para a galera. E toda a turma é a mesma coisa. E não é privilégio da última turma agora, nem das terceira, nem da segunda, da primeira. É toda a turma é a mesma coisa. A igreja hoje não conhece mais a Bíblia. Nós não conhecemos mais a Deus. Eu quero te incentivar a parar de ficar assistindo pregação, parar de ficar ouvindo música. Vai ouvir a Bíblia falada, vai ler a Bíblia, vai buscar a Deus. Nós não conhecemos a Deus pela experiência de alguém, nós não conhecemos a Deus por um movimento, nós não conhecemos a Deus por um arrepio, nós não conhecemos a Deus pelo que alguém fala, mas nós conhecemos alguém pela experiência e prática desta palavra. Hebreus já diz, vocês deveriam ser mestres, mas não são ainda. Porque precisam de leite. E sabe por que precisam de leite? Porque não praticam a palavra que tem sido ministrada. Porque não vão atrás da palavra que está já determinada para nós. Cara, é ridículo isso, é ridículo a nossa situação como igreja. Cada vez mais nós vamos saindo, nós vamos andando por aí, nós vamos fazendo, nós vamos indo. E cada vez mais nós vamos vendo quanto que o negócio hoje está totalmente atrapalhado. Não priorizamos mais a Cristo, não queremos mais saber de Deus, não conhecemos a própria palavra de Deus. Cara, de verdade, cada vez mais que passa, me dá pavor em pensar o que aconteceria se Jesus voltasse assim. Cara, é impressionante porque a gente não conhece mais a Deus. E o que eu quero começar te dizendo aqui sobre esses caras é que um grande problema deles, e mais nosso ainda, é que nós nos acostumamos com o lugar que nós chegamos. Talvez você se acostumou com o seu cargo. Talvez você se acostumou com o teu título de pastor, de obreiro, de tocador, de cantor, de DN. Sei lá do que você se acostumou. Você se acostumou com o título que você tem. E você se acomodou na sua posição. E você parou nisso. E achou que dessa forma está certo. Que dessa forma está bom. E cada vez que nós paramos em Deus e não nos deixamos ser trabalhados, não nos deixamos ser amadurecidos em Deus, estamos indo contra o próprio Deus. Cara, sério. Do que vale? A gente fala isso direto, mas do que vale mais um culto aqui? Do que vale mais uma palavra se você não começar a renunciar à tua própria carne para conhecer mais de Deus, para estar mais perto de Deus, para viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Cara, qual foi a última vez que você pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, leu e Deus te deu uma revelação e você falou, cara, que louco isso aqui. Não vou precisar postar, não vou precisar pregar, não vou precisar falar, mano, Deus falou isso aqui comigo e bradou no meu coração. Que negócio muito louco isso aqui. A gente não faz mais isso. A gente precisa ver uma pregação de alguém, ler um livro, ler um negócio. Nós não temos mais intimidade com Deus. Nós terceirizamos a nossa comunhão com Deus. Nós deixamos que outro tenha comunhão para chegar mais perto e passar mastigado e a gente comer mais alguma coisa. Cara, desse jeito nós vamos esfriar e o nosso caminho é para baixo, é a queda. Se não conhecemos o próprio Deus, não tem para que fazer nada do que a gente faz. Seja lá a obra social, seja lá a obra ministerial, seja lá o raio que for. Se não se deixamos ser trabalhados por Deus, não temos nada de Deus. Não sabemos o que é Deus. E vamos nos acostumando. E o grande problema é isso aqui. E quando nós vemos esses caras... Oh, Jesus. Na própria palavra aqui, o negócio começou a ficar feio em Israel, porque a galera começou a chegar em Eli e falei, ei, Eli, e aí, Eli? Olha a situação dos teus filhos, Eli. Faz alguma coisa, Eli. E aí, Eli chega neles e fala, por que é que vocês estão fazendo coisas erradas? Todos me falam do mal que vocês andam praticando. Parem com isso, meu filho. Eu estou ouvindo o povo do Senhor dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa pecar contra outra, o Senhor pode defendê-la, mas quem pode defender aquele que peca contra o próprio Deus? E, cara, isso aqui é muito sério. Porque além desses caras estarem julgando conforme a sua própria ótica, conforme que era mais fácil para eles, além desses caras estarem extorquindo a oferta, esses caras fazem um negócio pior do que isso. Esses caras começam a ter relações com mulheres na entrada do templo. Imagina o que é isso?
Você imagina o que é o grande sacerdote, o grande juiz de Israel, de toda a nação, de uma nação que ainda é unida, não houve a divisão, não houve a queda, não houve império, ainda está tudo unido, ainda está aquela galera violenta, ainda é todas aquelas 12 tribos embaixo desses caras. Tiveram o privilégio que muitos reis que foram fiéis a Deus não tiveram o mesmo privilégio que eles. Os caras vão na porta da tenda para ter relação com mulheres. E aí, ao invés de ele chegar nesses caras, seus desgramados, vocês vão, sei lá, vocês vão para o banco, vocês vão para o tronco, vocês vão para o raio que for, mas vocês vão ter uma punição, vocês vão ter uma disciplina. Eu não vou deixar o negócio acontecendo desse jeito. Ele se acomete, se acomoda na posição dele e fala, então, eu fui lá e falei. E aqui o negócio começa a pegar e pega da hora, porque tem dois problemas sérios aqui. Um é Eli. E não vai servir para a maioria de nós aqui, mas talvez para alguns aqui, para quem está assistindo, sirva. Só tem filho fora da presença de Deus porque existe um pai Eli. Onde tem um homem de Deus, não há esses caras aí atrapalhados. Só tem esses caras onde tem um pai que é que nem Eli. Ah, mas eu fui lá, eu falei, eu fiz. Falar não adiantou, então tome outra atitude. Tome a rédea da tua casa. Porque um dia você vai dar conta do filho que Deus te deu. Um dia você vai dar conta da herança que Deus colocou sobre a tua vida. Só há filhos ladrões corruptos e do jeito que é aqui. Só há filhos totalmente atrapalhados. Porque existem Elis que olham e fazem vista grossa. Porque existem Elis que sabem e acham que resolvem numa conversa. E não têm a posição de um homem e de uma mulher de Deus para ordenar bem a sua casa. Eu estava lendo lá para Timóteo, hoje, 1 Timóteo, qualquer coisa lá, falando, a função do bispo é que ordene bem a sua casa. Se fosse no Novo Testamento, esses caras já não prestavam, nem Eli prestava para nada, porque não sabia ordenar bem a sua casa. Se fosse no Novo Testamento, nem Samuel, que foi o Zica do Zica, que fez o que fez, todo mundo gostava, que era um cara legal, também não prestava, porque não ordenou bem a sua casa. Cara... Só que o muito interessante é que em Timóteo fala do sacerdócio que tem que ordenar bem a sua casa. E aqui para nós não é somente o sacerdócio. Nós somos o sacerdócio hoje. E se não ordenamos bem a nossa casa, se o primeiro ministério nosso não é colocar a nossa casa em ordem, não temos outro ministério a ser exercido. Cara, eu sei que a maioria aqui é filho ainda. Mas um dia você vai ser pai, e lembre disso, e quem já é pai, pensa nisso. Só que o negócio não fica só no Eli, deixa Eli agora para lá, vamos falar dos cabeção aqui. Mano, que desgrama, velho. Como é idiota o que esses caras fazem. Trocam obedecer a Deus, trocam o favor do próprio Deus, trocam intimidade com o próprio Deus, para poder ter um momento de prazer ali, que vai ser legal na hora, mas depois eles sabem que estão afastando a presença de Deus, depois eles sabem que Deus vai cobrar, que a casa vai cair, cara, troca por um simples momento de prazer. E sabe o que é muito interessante nisso? É que só troca a presença de Deus por um simples momento de prazer, aquele que nunca conheceu de verdade a presença de Deus. Porque quando a gente conhece, tem intimidade com Ele, não é que você vai ser imune à queda e você nunca mais vai cair, mas você não consegue viver em constante queda. Esses caras toda hora estavam lá pegando a mulher e tendo relações na porta do templo, e amanhã estava lá de novo, e não sei o que lá de novo, e sabendo que eles estavam longe de Deus, mas era tão longe de Deus que eles nem sabiam que Deus não estava com eles. Eles achavam que pela obra eles estavam se garantindo, eles achavam que pelo que eles estavam seguindo estava tudo certo, e não estava tudo certo. De uma forma bem clara que tem que entrar na nossa cabeça. Não é que você não vai cair, não é que você nunca mais vai acontecer, mas é que se você vive uma vida em constante pecado, se você está, sei lá quanto tempo, batendo na mesma tecla e não consegue sair dessa tecla, e quando você vê estar naquela tecla de novo, é porque você nunca conheceu a presença de Deus, que vai substituir o prazer de um momento pelo prazer de uma vida inteira com Ele. Porque a hora que o cara cai, a hora que o cara dessa primeira ramelada lá, ele podia ramelar e falar, mano, perdi Deus. Aí o cara ia fazer que nem Davi fez, ia chorar, ia buscar, ajoelhar, fazer. Presta atenção no próprio Davi. Quantas vezes Davi adulterou? Uma. Ele viu a consequência do adultério. Ele viu o que aconteceu, ele falou, mano, eu não quero mais esse negócio para minha vida. Eu vou dar um jeito, eu vou sair fora disso, eu vou mudar, eu vou sei lá o que fazer o quê, eu não vou ficar perto, porque eu não posso perder Deus, eu não posso ficar sem Deus.
Agora, quando a gente está acostumado, e talvez a nossa realidade é de ter chegado aqui hoje falando, poxa, estou sei lá quantos anos lutando, Deus não me liberta. Não nos liberta porque nós não preenchemos o vazio com o próprio Deus. Nós vamos fazendo segundo o que nós queremos. E aí, a situação desses caras só vai piorando. O próprio Eli diz uma frase que é interessantíssima. Se uma pessoa pecar contra outro, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? E quando eu estava lendo isso aqui também me fez parar e falar, Jesus amado, tem misericórdia da minha vida. Porque quantas situações talvez que você está patinando, dando volta, e não muda, e não acontece, e não sai, e não vai, e tá, e divide, né? Quantas situações que está assim? E a gente consegue olhar para a situação e enxergar um problema na situação. E o grande problema é que o teu problema não é o problema que você enxerga, o teu problema é que nós estamos contra o próprio Deus às vezes. E aí assim, de boa, velho, qualquer coisa que se levante contra a tua vida, Deus é suficientemente capaz de colocar por terra, porque nada chega sem que Ele permita. Então, se Ele permitiu, se nós entendemos, se submeter, se o negócio rolar, Deus entra e Deus faz o que Ele está falando aqui. Mas quando a gente se levanta contra o próprio Deus, Deus não pode ir contra a palavra dEle. O que vai acontecer? A nossa vida vai ficar parada. Talvez a nossa vida possa estar parada agora, porque temos pecado em não andar segundo os princípios daquilo que Deus tem feito, estabelecido em nós e que quer estabelecer através de nós. Tem uma frase aqui nesse capítulo, um pouquinho para frente aqui, que me fez pensar muito. Quando o profeta chega, ele fala, Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todo o sacrifício que o meu povo me oferece? E quando eu li esse negócio aqui, mano, eu estava lá em cima no escritório, eu saí andando pela igreja, falando, Jesus amado, não é possível que... É tão lógico que a gente não vê esse negócio. Vamos lá. Para nós hoje, o que é teologia da prosperidade? É você falar de dinheiro, porque o que atrai a galera é dinheiro, uma vida melhor, porque a nossa cultura está atrás de ser rico, de ser próspero e ter uma condição boa. A cultura desses caras aqui, de ganhar vida, a cultura desses caras aqui não era essa e nem um pouco parecida com essa. Para esses caras, não interessava tanto se eles fossem ricos ou não, mas a maior vergonha para esses caras era ele não ter filho. O cara podia não ter uma grande condição, mas se ele tivesse filho, então está tudo certo. Olha o próprio Abraão, era um cara rico, que tinha posses, tinha tudo, mas não tinha filho, era um cara infeliz, era um cara triste, era um cara não sei o que lá. Pelo que Deus chama Abraão? Pela promessa de um filho, não de ser rico. O que atraía, o que fazia o olho desses caras brilharem, o grande tudo da vida desses caras era baseado em cima de filhos, não era de uma vida melhor. A nossa geração, nós hoje, somos diferentes desses caras. Quantos caras que são casados e nem querem ter filhos, quantos caras que são casados e não podem ter filhos, mas isso também não interessa muito, assim, porque vou vivendo, adoto, compro um cachorro, está tudo certo, e vai fazendo. Sabe, a nossa geração é isso. Filho não é mais o que era para esses caras, mas nem de perto. A nossa geração não foca em filho. A nossa geração foca num futuro, foca numa estabilidade, foca na profissão, foca na renda, foca em não sei o quê. A nossa geração foca diferente. Só que Deus chega para esses caras e fala assim, Eli, por que você tem honrado mais os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem? E aí eu te pergunto, o que você honra mais na tua vida? Será que a tua carreira, que o teu futuro, que o teu sonho, que a tua vontade não é mais honrado nos teus dias do que o próprio Deus reinando em você? Será que a nossa prioridade, será que a nossa entrega não é muito mais voltada às nossas coisas do que ao próprio Deus em nós? E do mesmo jeito que você pode parar aqui e falar, não, mas isso é necessidade. Para esses caras era necessidade ter um filho. Era questão de honra ter um filho. Olha a própria mãe de Samuel, 2 capítulos antes aqui, a mulher desesperada, chorando, porque tem lá, tal, mas não consegue ter um filho. Então, se ela não tem um filho, ela não tem nada. Ela precisa de um filho, porque uma família que não tem uma árvore genealógica, o negócio não segue, é uma família maldita, uma família ruim, uma família chata, uma família... Eles precisavam disso. E não só eles precisavam, mas isso era uma coisa que Deus dava. Filho é uma coisa que Deus abençoa. E o grande lance não é que Deus não abençoe, mas é que Deus tem que ser honrado acima de qualquer bênção na tua vida. A bênção não pode ser maior do que o Deus. Deus abençoa, mas a maior honra tem que ser o Deus que abençoa e não a bênção.
Que não é o que a gente vê hoje. Não é nem de perto o que a gente faz hoje. E será que se Deus nos encurralasse hoje e falasse a mesma coisa, onde é que entraria isso aqui? Eli, por que você honra mais seus filhos do que a mim, deixando que eles engordem, comendo todo tipo de sacrifício, a melhor parte do sacrifício que o meu povo oferece? Ele podia ter olhado e falado, mas Senhor, coitado dos meninos, tão fracos, de vitamina, tá magrinho, tá... Você fala qualquer coisa. Que é a mesma justificativa que a gente dá para ele. Mas é que eu preciso, é que eu tenho isso, é que eu tenho aquilo, é que não sei o que lá. É a mesma justificativa. E o que Deus está falando é, o que você honra na tua vida? O que você se dá pela tua vida? Pelo que você se entrega? Pelo que você se dá? Pelo que você acorda todo dia? Se é por você, é porque realmente não entendemos ainda o que é evangelho. Infelizmente, a gente tem vivido numa geração onde nós vemos muito mais pregando sobre como ter uma boa vida nessa terra do que como chegar ao céu. A gente vê muito mais nego falando, meu ministério é falar de casamento. É lógico que casamento é válido, é bom e tem que falar. Mas do que adianta um casamento se você vai para o inferno junto com o seu cônjuge? A gente foca em ter um bom casamento, a gente foca em ter um bom relacionamento, a gente quer ouvir uma ministração onde a nossa vida vai ser melhor, como que eu vou ser mais rico, como que eu vou ser mais feliz, como que eu vou ter um bom casamento, como que não sei o que lá. E onde estão aqueles que pregam? Como que eu vou chegar ao céu? Como que eu vou chegar mais perto de Deus? Cara, se a minha prioridade for querer chegar a Deus, tudo na minha vida vai se encaixar, porque Ele vai ser Senhor da minha vida. E se Ele é meu Pai, nada me falta. Agora, se eu fico olhando porque me falta, eu nunca vou chegar ao Pai. Eu vou olhar para a necessidade. Cara, impressionante isso. Tem um grupo atribulado de WhatsApp na nossa igreja. Tem umas irmãs que ficam mandando aqueles videozinhos, né? Que ninguém gosta daqueles vídeos, aquelas frasinhas, né? Toda igreja tem isso, né? Não adianta falar que tem. E aí você começa a ver aqueles videozinhos. Ah, e as que tiver aqui já serve, né? Carapuça já serve, hein? Você começa a ver aqueles videozinhos, e aí você sempre vê um pastor falando como que vai ser feliz no casamento, você vê outro falando como é que vai ser feliz no namoro, você vê outro falando como é que vai ter sucesso na vida profissional, você vê outro falando como vai ter sucesso na vida sentimental, você vê outro falando como é que você vai alcançar a cura, você vê de tudo. Você só não vê pessoas falando como que você vai chegar mais perto de Deus, como que você vai para o céu. Nossa geração é completamente horizontal, é completamente para frente, é completamente focada na terra, não é mais focada na glória, não é mais focada no céu. Se Jesus voltasse agora, o que a gente fez com a nossa vida? Talvez você possa estar conseguindo ganhar o mundo, mas o que tem sido da tua alma? O que tem sido de você? O que tem sido dos teus dias? O que tem sido da tua vida? O que você honra mais? Nós precisamos acordar, velho. Porque Jesus está voltando. E a responsabilidade é nossa em querer estar mais perto dele. O que ele precisava ter feito, ele fez. E Deus é tão maravilhoso, o amor dele é tão constrangedor, que ele não precisava fazer nada. Mas ele ainda tenta nos atrair pelo amor dele. Ele ainda tenta nos trazer para mais perto dele. Mas mesmo assim, nós só nos rendemos a ele quando ele mostra um salgadinho que fala, vem que você tem isso aqui, ó. Aí vai. Se não mostrar um salgadinho, o simples fato dele ter morrido na cruz, o simples fato de eu poder ir para o inferno, não me anima em servir a Deus. O simples fato de um Deus sendo Deus, ter descido dos céus, ter se feito homem, ter morrido como homem para salvar o homem, não gera mais nada na minha vida. O que precisa gerar é o que vai acontecer através disso. O que dá mais visualização é o que vai estabilizar a minha vida. Cara, que tipo de evangelho vivemos? Que tipo de evangelho vivemos? Para onde estamos indo? O que queremos com Deus? Será que não estamos como esses caras? Será que não estamos vivendo como eles viviam? Fazendo como eles faziam? Ófine e Finéias achando que estava tudo certo. Ófine e Finéias achando que eles estabeleceram um modelo de religião que Deus ia entender. Ele achando que também Deus ia entender. E Deus já levantando outro cara porque os 3 tinham sido cortados. Os 3 tinham sido arrancados fora. E outra coisa que é interessante, que é muito louca que a gente vê aqui. Deus fala claro para eles, seus cabeção. Vocês são da linhagem de Arão, velho. Já está acabando 330 anos quase. Passou o período teocrático dos juízes aqui. Arão foi lá atrás, faz os 40 anos rodando, quase 400 anos para trás, 360 anos para trás. Eu estou mantendo a minha palavra, falando que da linhagem de Arão haveria sacerdócio, que haveria sacerdócio. Mas infelizmente,
A promessa é válida quando nós estamos prontos no lugar que a promessa nos faz estar. Porque longe do lugar que Deus estabeleceu, toda promessa é destruída. Lembra do próprio povo que saiu em direção à terra prometida? O que Deus falou? Vai que eu vou dar melhor terra, vai acontecer? Vai. Vai do jeito certo, sai fora do caminho para ver. E o grande lance é, o negócio podia ser de uma forma completamente diferente. E mano, nunca teve juiz muito bom, não. Os juízes de Israel eram os juízes meio atrapalhados. Já tinha passado todos aqui. Lembra do juiz de Israel? Lembra de Sansão? Lembra dos caras que já passaram aqui? Tiveram um juizinho meio mequetrefe no meio. Mas fazer o que esses cabeção fizeram, ninguém fez. Esses caras foi a gota de Deus para Deus falar. Eu tinha uma promessa. Que o sacerdócio de Arão seria perpétuo. Mas eles saíram fora. E quando eles saem fora, eu tenho que interagir, eu tenho que entrar, eu tenho que fazer de uma forma diferente. Era para ser de um jeito, mas não dá para ser desse jeito. E sabe quem frustra a promessa? É você, por querer fazer do seu jeito, por querer andar com as suas pernas, por querer fazer da forma que você acha que é, sem deixar Ele ser Deus na tua vida. Os caras frustraram a promessa de Deus. E quando eu estava lendo isso hoje, mano, Deus bradou muito no meu coração. Porque, cara, a promessa só é válida se você estiver no centro da vontade dEle. Põe isso na tua cabeça. Longe do centro da vontade de Deus, a promessa de Deus nunca vai se cumprir na tua vida. Longe do que a Bíblia nos manda ser. Não que esse evangelho barato, fácil, nos manda fazer. Mas longe do que a Bíblia nos manda fazer, nunca conheceremos a Deus nem a sua promessa. Não tem como ir contra isso. É princípio, velho. Deus é Deus de princípio. Deus é Deus de valores. E os princípios, os valores deles são imutáveis. Nunca muda, nunca mudará. E aí você imagina Deus olhando e falando, mano, tirei esses cabeção lá de dentro do Egito. Separei Arão lá, falei para Arão, fiz um esquema com Arão. Arão na primeira ramelada já fez o bezerro. Mas eu dei outra chance, continuei. Vem um gizinho pior que o outro, vem um que é bom, outro que é ruim, outro que é bom, outro que é ruim. Cria o Hulk, cria o Thor dá errado, o Hulk dá errado. Mas continuei investindo nos caras, e vou fazendo. Mas chegou uma hora que a linha foi quebrada. E que Deus falou, a partir de agora, você sabe que eu escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso, usarem o manto sacerdotal na minha presença, e dei a eles o direito de ficarem com uma parte do sacrifício no altar. Por que é que vocês escolheram com tanta ganância os sacrifícios e as ofertas que eu ordenei que fossem feitos? Eli, porque você honra mais seus filhos do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte do sacrifício que meu povo oferece? Eu, Senhor Deus de Israel, prometi no passado que as suas famílias e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que a partir de hoje, isso não vai mais continuar a acontecer. Quem frustra o plano de Deus somos nós, por priorizar a nossa vida, a nossa escolha, o nosso querer. E aí o negócio só vai piorando, mano. Porque enquanto está dando tudo errado com esses dois caras, está dando tudo certo com outro menino que está crescendo. Enquanto esses dois cabeção estão fazendo tudo errado, tem um menino crescendo na sombra deles, que Deus está batendo na porta de madrugada e falando, chega aí Samuel, vamos bater um papo, Samuel, vem cá. Sabe, eles achavam que dependia deles, que eles eram a última bolacha, que sem eles nada aconteceria, que eles nunca perderiam o que eles tinham. E como uma palavra da parte de Deus, eu tenho que te dizer, cuidado com aquilo que é uma segurança para você, porque aquilo que talvez foi o próprio Deus que colocou na tua mão, se foi administrado da forma errada, Deus arranca, Deus tira. Principalmente para quem está assistindo agora, e que Deus te colocou em algum lugar, que Deus te colocou em evidência, que você tem alguma coisa na tua mão, pregue, fale a verdade, porque o que liberta é a verdade, não se venda ao sistema. Porque se Deus te ama, Deus ainda tira para que você possa ser salvo. Não se garanta pelo que você tem. Não se garanta pelo teu nome nem pelo que você é. Se garanta por aquilo que Ele tem sido em você. Pelo teu caráter ser transformado e parecido com o dele. Esses caras tinham maior segurança que nada nunca abalaria eles. Que nada nunca aconteceria com eles.
Mas Samuel estava crescendo. E Deus estava olhando o menino. E o mais louco disso tudo é que além do menino estar crescendo, além de Samuel tá vindo. Samuel cresceu na mesma casa que os dois. Ele não era um bom pai. Mas ele não foi um bom pai nem para os filhos, muito menos para Samuel. Você acha que seus próprios filhos ele não educou direito? Você acha que Samuel educou direito? E chega dessa conversa. Que a gente não foi por causa da nossa casa, porque meu pai, porque minha mãe. Podia ter sido melhor, podia ter sido mais fácil, podia. Mas isso não justifica você estar no lugar que você está. Se Samuel olhasse para trás e falar, mas Eli foi ruim com eles, mas olha o que virou eles, olha o que virou Samuel. O que interessa é o que você deixa Deus fazer. Na Bíblia não fala isso. Mas talvez quando esses meninos eram pequenos, um dia Deus pode ter aparecido e falado, Finéias. Mas eles foram crescendo tão longe de Deus, tão natural, tão no mundo, tão garantido do que eles eram, que talvez eles não conseguiam identificar e ouvir a voz de Deus. Sabe por que talvez Samuel conseguia ouvir a voz de Deus antes de Samuel? Porque ele não tinha que se garantir. Que Samuel ia ser nada. Ia ser um obreiro lá para furar o bagulho lá, e o servo que furava a carne para dar para o sacerdote, que Samuel ia ser nada. Ele sabia que o negócio dele era com Deus. Ele sabia que sem Deus ele não tinha nada. E muitas vezes a nossa segurança é de achar que somos, que já estamos certos, que agora já é, que já aconteceu, porque o meu sangue é azul, porque sei lá o quê, porque eu tenho a promessa, porque sei lá o quê. A gente perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, pela posição que nós achamos que temos ou que vamos ter um dia. Esses caras nunca ouviram. Você acha que Deus não tentou falar? Você acha que Deus não tentou resgatar? Falou, cabeção, vem cá, acorda. Talvez uma vez ouviram, mas aí foram saindo fora, e foi indo, e foi vivendo bem como eles queriam, porque eles queriam. O negócio só vai piorando nesses caras. Aí Ofni e Finéias está lá, seguro de si, fazendo tudo errado, achando que é assim mesmo. E olha, coloca uma coisa na tua cabeça. Você não foi chamado para sobreviver num meio. Você foi chamado para ser luz nesse meio. Ah, mas se eu não fizer assim, né? Então, se não fizer assim, então se vende mesmo o sistema. Se vende mesmo. Você não foi chamado para se adequar a um sistema. Você foi chamado para mudar o sistema. Você não foi chamado para ser uma corrente que vai seguindo tudo igual. Você foi chamado para ser o cara, o ponto fora da curva. Não perca a tua essência, não vem da tua origem. O que você precisa não são de pessoas. O que você precisa não é de glória. O que nós precisamos é de Deus. A glória é dele. A glória é para ele. E aí Samuel está lá deitado e Deus começa a chamar o menino. Chamou uma vez, ele vai lá em Eli. Ele fala, não foi eu não, chamou outra, vai lá, não foi eu não. Depois ele falou, quando chamar de novo, fala, eis-me aqui. Samuel, obediente, fala, eis-me aqui. Samuel, fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse, eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Ele disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Aqui de novo, velho. Ele podia ter feito esses moleques parar. Ah, mas já era grande, ele já tinha 90 anos, os meninos já deviam ter 50, 60. Não interessa, Deus está falando que dava para ter feito parar, dava para ter mudado a casa dele. Mas ele se acomodou, eu já falei, eu já tentei, não aconteceu. Estava colocando na mão de Deus. Não coloca na mão de Deus a tua irresponsabilidade, coloque na mão de Deus a tua obediência em relação a Deus. Deus falou, podia ter mudado, mas ele não quis. Ele não os fez parar. Como que ele ia parar? Pegasse um pedaço de madeira, dasse no meio da cabeça, mas fazia esse moleque parar. Melhor ficar com um galo uma semana do que perder o ministério inteiro. Por isso, juro, a família de Eli, que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o terrível pecado deles. Samuel ficou na cama até a manhã de manhã. Aí se levantou, abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido.
Mas Eli o chamou e falou: Samuel, meu filho, vem aqui. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não me esconda nada. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo sem esconder nada. E Eli disse: Ele é Deus, o Senhor, que Ele faça tudo o que achar melhor. E aqui tem 2 pontos interessantíssimos. O primeiro é Samuel. É Deus chegando em Samuel, falando para ele o que falou. E você pensa que foi fácil? Samuel é um menino. Chegar no sumo sacerdote com 90 e poucos anos, e falar: então, Deus falou que você se lascou, porque você é um cabeça dura, porque você não corrigiu o teu filho, Deus mandou, você não pegou, então agora você vai cobrar, acabou a casa, não tem mais nem chance de arrependimento. Deus me falou: foi isso. Você acha que foi fácil para ele encarar e falar a verdade? Eu creio que não. Pelo menos para mim não seria fácil. E aí a gente começa a ver por que Samuel era um cara separado, e por que Deus viu alguma coisa diferente em Samuel, porque ele não titubeava para fazer o que ele tinha que fazer. Ele podia muito bem ter parado aqui e falado: então, mas peraí, é porque Deus disse assim, né? Podia ter passado um pano. Cara, tem hora que não tem que passar um pano, não. A verdade tem que ser dita do jeito que ela é. A verdade tem que ser dita, dou o que doer. Nós precisamos viver a verdade desse evangelho. Dou a nossa carne, dou a expectativa, dou o que doer. Ou vivemos na luz, pela luz, para a luz, ou não vivemos na luz. E aí a gente vê a posição de Eli, que é... Aí ele... carimba o passaporte dele mesmo. A aposentadoria dele. Quando Samuel conta tudo o que Deus falou, ele vira e fala assim: Ele é Deus, o Senhor, que Ele faça tudo o que Ele achar melhor. E nesse momento, ele pegou uma caneta e assinou assim, ó, abriu aqui assim, assinou assim, ó. A sentença de covarde, a sentença de desistência, a sentença de frustração, a sentença de tudo na vida dele. E o que isso tem a ver conosco hoje? O que Deus falou com você hoje? O que você vai fazer a partir de agora? Fala: Ele é Deus, Ele sabe de tudo, vou continuar vivendo. Ou o que tem para comer em casa hoje? Então, o que você vai fazer hoje? Você vai se acostumar com a posição que você chegou? Eu tenho certeza absoluta que se ele parasse e falasse: espera aí, eu vou falar com Deus. Chama os moleques aqui. Eu vou dar um pau nesses moleques agora, vou chamar o povo, vou destituir eles, vou corrigir esses caras, vou pôr de banco, vou eu de banco junto, sei lá o que eu vou fazer. Se ele tivesse tido uma posição diante de Deus, no mínimo fala: Deus, o que eu tenho que fazer? Me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Se ele tivesse tido uma posição diante de Deus, talvez a história dele podia ter sido diferente. Mas ele fala: que Deus faça o que ele quiser fazer. A vontade de Deus não era acabar com aquilo ali. E Deus sempre que vai falando, a vontade de Deus não quer que seja o final. Mas a vontade de Deus é que seja um ponto para que possa escrever uma nova história completamente diferente do que veio até agora. Mas o que a gente faz? O que nós escolhemos? E esse cara simplesmente se conformou e falou: tá ruim, vou morrer assim, vou fazer. Que Deus me castigue mesmo, que Deus mate meus filhos, que me mate junto. E vamos vivendo, né? E ele se conformou, velho. Eu não sei se você está conformado. Mas você tem que saber o que você tem feito com a tua vida. O que você tem priorizado, o que você tem honrado, em que área que você honra mais a você mesmo do que a Deus. Em que área que você honra mais a tua necessidade do que a Deus. A gente não está aqui para brincar. A gente está aqui para ser transformado, dia após dia, de glória em glória, para chegar mais parecido com Ele. Nós cremos veementemente na volta de Jesus. E Jesus voltando, cara, não é a justificativa que vai nos fazer subir, mas é nosso estilo, nossa escolha de vida que vai nos levar para mais perto dele. E para nós acabarmos aqui, que já está meio avançado o horário, o último ponto aqui, que me chamou muita atenção. Esses caras saem para uma guerra. Mano, isso aqui a gente tem que ler, porque é misericórdia. Eles saem para uma guerra e tomam um pau dos filisteus, tomam bica na guerra lá. Aí a galera volta, o exército volta e fala: meu Deus, o que aconteceu? Aí começa aqui, versículo 3 do capítulo 4.
Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros de Siló para trazerem a arca da aliança, que se assenta do Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, vieram junto com eles. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que é que está acontecendo? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou no acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar desse poderoso Deus? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus, lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram escravos, lutem como homens. Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofne e Finéias, os filhos de Eli, também foram mortos. Isso aqui é muito louco por 2 pontos. O primeiro, é o que muda a tua vida não é ritual não, velho. A arca tem que ir na frente? Tem. A presença de Deus tem que ir na frente para ter vitória? Tem. Mas não é um ritual que muda a tua vida. O que muda a tua vida é obediência à palavra de Deus. De uma forma bem clara, assim, não é jejum, não é propósito, não é monte que vai mudar a tua vida. Se em primeiro lugar você não se posicionar e obedecer e ser aquilo que você tem que ser, conforme a palavra te diz. Em desobediência, monte, jejum, propósito, choro, pano de saco, seja lá o raio que for, não adianta nada. O que Deus quer não é sacrifício, o que Deus busca é obediência. Não adianta nada jogar a arca na frente do exército e falar: beleza, estamos tudo errado, mas Deus vai dar vitória. Não, Deus não vai dar vitória. Porque Deus não está vencendo aqui dentro. Se Deus não vence aqui dentro, nós nunca vamos vencer lá fora. Mas se Deus vence aqui dentro, lá fora é consequência do que Ele tem feito aqui dentro. É o espelho do que Ele tem feito aqui dentro. E aí outro ponto que aí para mim é o que desgraça tudo mesmo. Mano, Deus é santo, velho. Não é qualquer coisa que pode pegar nessa arca, não. Um pouquinho para frente, lembra lá de Davi voltando lá, com a própria arca, voltando com essa arca lá, carregando essa arca, que o general dele vai encostar nessa arca, e não é levita, não é sacerdote, encosta e cai morto. Deus é santo! Mas acima da santidade dele, Ele nos ama. Deus permitiu que o povo fosse morto na guerra, e que a arca fosse roubada. Você tem noção quantas vezes que Deus talvez está nos céus, olhando dos céus para a terra assim, ó. Fala: não, eu tenho que permitir isso para ver se acorda. Eu tenho que permitir para ver se acorda, mas não era para ser assim. Quantas vezes que as mãos de Deus estão atadas em relação a nós, porque nós atamos as mãos de Deus. Por viver do nosso próprio jeito, por resolver da nossa própria maneira, por fazer segundo o que o mundo tem que fazer. Você não foi chamado para ser que nem o mundo, você não foi chamado para ganhar o mundo, você foi chamado para conquistar o céu, para viver para a glória dEle. Não se venda para ser como tem que ser. Você não anda no natural, você vive no sobrenatural. Ou deveria. Imagina Deus orando e falando: não, mano, cara, é que Deus é muito Deus, né? Quando os caras chegam com a arca, e os filisteus ouvem a notícia que a arca chegou, os filisteus quase não vão para a guerra. Falam: ferrou, o Deus deles chegou. O Deus dos caras chegou. Ninguém venceu esse Deus, é aquele mesmo Deus lá do Egito, é aquele mesmo Deus não sei de onde, o Deus dos caras chegou. E para o Deus dos caras mesmo, nada pode derrotar esse Deus. Mas a única coisa que barra o Deus dos caras é a dureza do coração desses caras. Esses caras não entenderem que eles não são que nem todo mundo, mas que eles deveriam ser separados pela glória de Deus, vivendo segundo o decreto desse Deus.
Feche os teus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Jesus, nós precisamos de Ti, Pai, nós precisamos de Ti, Pai. Jesus, não queremos mais fugir do Senhor, não queremos mais fazer do nosso jeito, Pai. Jesus, não queremos mais nos garantir na arca, Pai. No ritual, no jejum, no sacrifício, Pai. Se o Senhor não reina em nós, Pai. Jesus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Por fazer como queremos, Pai. Por ser o que queremos, Pai. Por nos distanciarmos tanto de Ti, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Deus se deixa ser dominado por amor a nós. Deus se deixa ser dominado para nos atrair para mais perto dEle. Mas isso não é certeza que vai dar certo, mas é mais uma vez Deus tentando da última forma, da última cartada. Deus se deixa ser zombado por amor a esse povo. Todo mundo falando, olha lá a arca do Deus deles. Pegamos a presença do Deus deles. Levamos para o templo de Dagon, colocamos lá dentro. E ele sabe o que é mais louco disso? É que eles colocam essa arca dentro do templo de Dagon lá. E no outro dia o próprio Deus do templo acorda todo troncho no chão lá. Coloca de novo, acorda todo troncho, coloca todo troncho. A galera começa a pegar temor, aí começa a jogar arca de cidade em cidade. Eu não quero mais essa arca não. Fica para você, fica para você, fica para você. E sabe por que estava toda essa bagunça? Porque a arca não estava no lugar certo. Porque não havia sacerdócio. Espírito Santo de Deus, desperta-nos, Pai. Jesus, desperta-nos, Pai, desperta-nos, Pai. Jesus, queremos a Tua presença, queremos mais de Ti. Pai, nos perdoa pelo que temos feito do Teu Evangelho. Pai, nos perdoa pelo que temos feito da nossa vida, Pai. Jesus, nos perdoa pelo que temos feito do Teu Evangelho, Pai. Nos perdoa por ter vivido uma vida comum, Pai. Nos perdoa por olhar tanto para essa terra, Pai. Nos perdoa por querer tanto ver nossa vida realizada, Pai. Nos perdoa por focar tanto o nosso interesse, sem se esquecer, sem nos lembrarmos que o Senhor continua sendo santo e que o padrão do Senhor é a santidade.